quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia, é claro, Rita Mundim, chega por aqui e vai nos contar, Rita, bem-vinda, que uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostrou que o endividamento no Brasil bateu um recorde. E aí eu te pergunto, Rita, por que as famílias brasileiras nunca tiveram tantas dívidas? A gente acabou de olhar a insatisfação dos brasileiros com as próprias contas, com a quantidade ali de dinheiro no bolso, nas contas. O que está acontecendo? Olha, Ju, eu diria assim de uma forma bem sintética, os brasileiros estão ficando à cara do país. O país gasta mais do que ganha e a população brasileira está fazendo a mesma coisa. Então nós temos tido, um incentivo ao crédito que tem crescido muito nos últimos meses, apesar de estarmos lidando com a maior taxa de juros real do planeta e com a maior taxa de juros vigente do Brasil real nesse século. Então, as pessoas sem conhecimento, sem educação financeira, elas são impulsionadas ao consumo sem entender que crédito não é renda. Você pode tomar crédito desde que o seu salário comporte a prestação, desde que você tenha um planejamento financeiro. Quando você estava falando dessa pesquisa Datafolha aí, em que quase 50% das pessoas não tinham um dinheirinho aí para enfrentar situações críticas, porque não tem dinheiro mesmo. Então, na verdade, é essa inadimplência, é esse endividamento que está crescendo, e está crescendo como o do país. Então, somos hoje um reflexo do país, que não tem responsabilidade fiscal, não passa para o brasileiro esse tipo de conceito de responsabilidade na gestão das próprias contas. Então, nós somos um país onde as pessoas, repito, a maioria delas, sem educação financeira, só faz a conta de quanto que vai tomar no crédito, sem entender que aquela parcela do crédito tem que caber, tem que ser paga por uma renda que é finita, todo mês. Então, essa é a grande cilada. Esse é o modelo de crescimento, o modelo que as pessoas acreditam que elas estão vivendo melhor, que estão consumindo mais, mas, na verdade, elas estão caminhando para uma crise financeira sem precedentes. Repito, é o maior índice de inadimplência e de endividamento desde que a série começou a ser apurada em 2010. Então, nos últimos 15 anos, estamos no maior índice de inadimplência, no maior índice de endividamento, que é quase 80% das famílias, 79,5%, isso segundo a CNC. E por quê? Porque os juros, que é o preço do dinheiro, nunca foram tão altos e as pessoas não têm essa noção, é falta de noção de educação financeira. E o dado mais triste é que 13,2% das famílias declararam que não têm a menor condição de pagar qualquer tipo de dívida, ou seja, quebraram. E aí, a inadimplência que está em 30,5% das famílias, ela vai crescer e vai crescer muito. Porque, segundo essa mesma pesquisa da CNC, 49% das famílias já estão com dívidas atrasadas há mais de 90 dias. Então, nós estamos com a inadimplência de 30,5% que vai para 50%. Rapidamente, se não houver uma mudança de comportamento e se a gente não tiver uma responsabilidade de mostrar para as pessoas, para a população, até uma campanha de que quando você gasta mais do que você recebe, você se endivida, e quando você se endivida na maior taxa de juros do planeta, o caminho é para o fosso, é para o abismo financeiro, é para quebrar, é para ficar inadimplente. Agora, Rita, mudando aqui um pouco a nossa rota de conversa, hoje a gente também teve a divulgação dos dados da produção industrial no Brasil, que recuou. E aí, queria te perguntar, o que explica a desaceleração industrial em setembro? Pois é, Juliana, eu juro que eu não vou falar o que é. Juros! Conta pra gente. Então, da mesma forma que as famílias estão sofrendo... As indústrias também estão sofrendo, Então, essa desaceleração, ela deve continuar daqui para frente, E é engraçado, voltando aí um pouco, Nós estamos falando desse crescimento, desse recorde de inadimplência das famílias, exatamente
num mês de Black Friday e nas vésperas do Natal. Então o comércio vai sofrer. Se o comércio vai sofrer com o aumento dessa inadimplência, a indústria vai ter menos pedidos, menos encomendas. Então é isso, né? As coisas vão acontecendo quando o modelo é um modelo que não é sustentável. Então o modelo sustentável é quando as pessoas aumentam a renda e aí podem tomar mais crédito porque o salário aumentou. E isso acontece quando você investe em produtividade. Então você se capacita, você tem uma renda maior, a indústria vai produzir mais, né, com os mesmos recursos. Então há um aumento de produtividade que é repassado para o crescimento sustentável. Então esse é o modelo. Mas voltando aí na produção industrial, chamou a atenção nesse mês, né, nessa passagem de mês, sob o ponto de vista positivo, o aumento na produção de alimentos. Então, quando a renda aumenta, geralmente a primeira coisa que o brasileiro faz é comer mais, né? Comprar mais alimentos. Então, foi um destaque positivo. Se a gente comparar com o setembro de 2024, o crescimento é de 2%. Então, ainda é um crescimento parrudo, é um crescimento bom da indústria nessa comparação. E, de novo, a produção de alimentos é destaque, assim como a indústria extrativa mineral, na comparação com o ano passado. Na comparação com o mês passado, com agosto, a produção de alimentos volta a ser destaque, com crescimento de 1,7%, e a indústria extrativa, a gente não esperava, mas ela teve um desempenho mais fraco. Ela teve uma queda de 1,6%, e a indústria farmoquímica e farmacêutica, que também é destaque no ano em crescimento, ela teve um recuo de 9,7%. Mas ela vinha crescendo no acumulado do ano quase 30%. Então, gente, é de se esperar essa desaceleração da indústria, já que o consumo das famílias vai desacelerar por falta de crédito, né? Por inadimplência, por situação mesmo de falta de dinheiro para alavancar crédito e consumo. Isso, um ciclo, né? Agora, Rita, shutdown nos Estados Unidos, isso tem gerado uma aversão ao risco nos mercados globais. E, de um outro lado, a gente tem o Ibovespa batendo recordes seguidos, inclusive. O que explica esses dois pontos? Olha, hoje o movimento positivo do Ibovespa ele pode ser explicado pela virada das ações da Petro, que estavam no negativo, mas o Ibovespa ficou ali próximo do 0 a 0 o dia inteiro, como você mesmo disse, segurando 150 mil pontos. Mas as ações, né, na composição do índice, você tem Petro, Vale e bancos. Então a Petro virou, né, a Petro virou para o positivo, fechou com 0,5% de alta. As ações da Vale caíram, o preço do minério caiu no mercado internacional. Há uma dúvida se a Vale vai mesmo ou não distribuir dividendos extraordinários, então isso pesou, elas caíram mais de 1%, mas as ações dos bancos mantiveram a alta, na expectativa de bons balanços. Então, Ju, no frigir dos ovos, tudo tem a ver com juros. As famílias inadimplentes, as famílias endividadas, a indústria desacelerando e o índice Bovespa subindo em dia de queda quase que generalizada nas bolsas pelo mundo, segurado aí pelas ações de bancos e pela virada da Petrobras. Juro que eu não falo mais de juros. Olha, mas amanhã é um dia importante para a gente falar desse assunto, hein, Rita? Vamos continuar aqui nessa semana, tem reunião importante. Tá certo. Obrigada, viu, pelas suas informações. Pois a gente vai conversando. Juro que amanhã a gente vai falar só dos juros do Copom. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau.